Nessa segunda palestra, o tema é a advocacia de volume, trazida por Jacó Coelho. Ele é sócio administrador e fundador do escritório Jacó Coelho Advogados Associados, com atuação nas regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil. Possuem larga experiência em gestão de contencioso, atuando neste mercado há mais de 20 anos. Ele é secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, nesta gestão 2019-2021 e na passada também. O Jacó é especialista em Direito Processual Civil, membro da Associação Internacional de Direito Securitário, professor universitário e fez diversas especializações sobre esse tema ao longo da sua carreira. Jacó, é com você! Olá, bem-vindos ao One Legal to Business Connections, uma conferência internacional sobre gestão legal, inovação, tendências e cases jurídicos. Meu nome é Jacó Coelho, sou sócio fundador da Sociedade Jacó Coelho Advogados Associados e vamos falar hoje com vocês sobre advocacia de volume. Sem dúvida nenhuma, você precisa inicialmente estabelecer o seu plano de negócios e ele precisa ser, acima de tudo, eficiente. Mas como nós vamos estabelecer um plano de negócios eficientes? Para isso, eu preciso utilizar das técnicas de gestão que são adequadas para o caso em que eu pretendo ver funcionando na minha sociedade. Existem recursos que eu posso utilizar, como a análise de SWOT. A análise de SWOT nada mais é do que uma ferramenta pela qual eu faço uma introspecção da minha sociedade. Eu preciso avaliar como está a capacidade da minha sociedade para atuação no mercado. Então, eu faço uma análise do ponto de vista do ambiente interno e do ambiente externo. Dentro do ambiente interno, eu vou analisar quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas. No ambiente externo, que é um ambiente que eu não consigo necessariamente controlar, eu preciso avaliar quais são as oportunidades ou quais são as ameaças que o mercado me permite. Qual é, por exemplo, o tamanho da sua sociedade? Dependendo do tamanho, você vai ter condições de fazer frente de forma mais eficiente às ameaças e aproveitar, obviamente, melhor as oportunidades. Mas você precisa entender que é a partir desse ângulo, quando você observa adequadamente a capacidade da sua sociedade, é que você vai conseguir se posicionar bem no mercado. Isso é fundamental, porque se eu me enxergo de forma menor do que eu deveria, isso vai me causar um problema. Mas se eu também não percebo as oportunidades que eu tenho no mercado, isso também vai me impedir de crescer. O planejamento estratégico é, na prática, onde eu quero chegar. A partir do momento em que eu estabeleço esse critério de onde eu pretendo chegar, então eu posso situar a minha sociedade. Isso se faz através dos devidos planos de ação. Veja, planejamento estratégico prescinde daquela análise adequada que eu fiz a respeito das condições internas que a sociedade tinha na sua estrutura e também a partir da visualização adequada das opções que eu tinha dentro do mercado. Bom, em seguida eu preciso estabelecer quais são os indicadores de resultado e de acompanhamento dos planos de ação. Porque estabeleci os objetivos, estabeleci como eu pretendo chegar naqueles objetivos, quando eu pretendo chegar, mas eu preciso avaliar, os objetivos estão sendo alcançados, o caminho que eu escolhi para percorrer, para atingir os meus objetivos, estão sendo utilizados de forma adequada? Se sim, perfeito, eu preciso estimular as condutas, eu preciso manter a estrutura que foi criada para aquela finalidade. Se não, eu preciso corrigir o curso das minhas atividades de modo a atingir e a melhorar os resultados para que eu possa atingir aqueles objetivos. Então, vamos lá. Estabelecido o planejamento estratégico,
eu posso agora prosseguir para a análise de como funciona, então, uma advocacia de volume. Eu quero falar com vocês rapidamente a respeito dos fundamentos de uma advocacia de volume. Existem 5 pilares, no meu entender, que uma sociedade de advocacia que pretenda atuar nesse segmento precisa ter bem solidificados. O pilar de pessoas, o pilar financeiro, o pilar de clientes, a tecnologia da informação e nós vamos falar, por último, da produção. Quando eu penso no primeiro pilar, pessoas, uma correta gestão de pessoas é que vai determinar o sucesso da sua sociedade. Porque, sem dúvida nenhuma, são as pessoas que carregam a sociedade, são as pessoas que se motivam a ganhar ou não as ações. Elas precisam perceber que a sociedade de advocacia na qual elas atuam é a melhor opção que existe no mercado. E, para isso, você precisa estabelecer políticas adequadas de retenção dessas pessoas, né? Então, eu vou tratar basicamente com vocês, né, nesse pilar sobre 2 questões. Eu preciso valorizar as pessoas do ponto de vista da sua qualificação e eu preciso valorizar essas pessoas do ponto de vista da sua remuneração. As pessoas estão na sua sociedade porque elas acreditam na sociedade e porque elas acreditam que ali elas podem construir a sua carreira. Mas elas não permanecerão se elas não visualizarem que no médio e longo prazo elas têm possibilidades de crescimento. Especialmente essa geração mais nova, a geração Y e a geração Z, elas são pessoas que essencialmente não trabalham apenas pela sua remuneração, elas querem ver que ali elas terão oportunidade. Invista na qualificação das pessoas, crie, por exemplo, bolsas de estudo para pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, PhD, faça com que essas pessoas se sintam verdadeiramente especiais na sua sociedade. No que diz respeito à questão da remuneração, crie plano de cargos e salários, crie benefícios, dê a elas condições de se sentirem especiais na sociedade. Pessoas é o que há de mais importante numa sociedade. Quando eu falo do pilar financeiro, a correta gestão financeira da sociedade é que vai dar solidez e condições para que você continue firme no mercado, mas tenha condições de crescimento. Uma gestão correta financeira vai tanto te dar uma solidez perante o cliente que quer escritórios que estarão ali atendendo no curto, no médio e no longo prazo, mas também vai dar aos seus sócios a segurança que eles precisam, porque saberão que estão na sociedade correta, a sociedade que vai dar condições para eles, no longo prazo, de ter uma boa atuação. Para isso, você obviamente precisa saber precificar corretamente os seus honorários, como também você precisa ter um excelente orçamento, de modo a garantir que você terá excelentes resultados no final do ano. Se você fizer isso, você garantirá com toda certeza o sucesso da sua gestão da carteira de processos de volume. Quando eu falo do terceiro pilar, clientes, que também está muito ligado com a gestão de marketing do seu escritório, eu preciso perceber o seguinte: primeiro, não adianta eu correr atrás de novos clientes se eu não garantir que o meu cliente atual seja fiel à sociedade. E isso você só consegue fazer com uma gestão adequada da sua carteira. O cliente precisa perceber que ali na sua sociedade ele tem a segurança que ele precisa, ele tem alguém que verdadeiramente é parceiro da sua empresa, parceiro na busca de resultados, porque afinal de contas o excelente resultado para o seu cliente é a garantia de que você terá uma carteira a longo prazo. Qual a sua região de atuação? Definir a região de atuação é importante porque, dependendo da extensão dessa região, a sua estrutura será uma. Se você definir uma região mais ampla,
você precisará, por exemplo, ter uma boa rede credenciada de escritórios, você precisará ter uma equipe de determinado tamanho. Mas se você definir que a sua atuação será apenas local, a sua estrutura será menor e talvez, por exemplo, você nem precise da estrutura de escritórios correspondentes. Qual é o perfil do seu cliente? Você pretende atingir o cliente de pessoa física ou o cliente de pessoa jurídica? Quando você fala de pessoa jurídica, você pretende atender pequenas, médias ou grandes empresas? Quando eu falo de clientes, eu não posso esquecer do marketing jurídico. Qual é a forma de divulgação das informações acima? Como é que você pretende que essas informações cheguem até as pessoas ou empresas que você entende que são o seu objetivo maior? Isso você faz através do marketing jurídico e, obviamente, que eu estou falando aqui do marketing jurídico que respeita o Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, eu consigo me posicionar de forma adequada, eu preciso mostrar ao mercado, mas sem, todavia, ofender o Código de Ética. E, claro, o cliente espera que você tenha resultados. Quando eu parto para o pilar de tecnologia da informação, eu entendo que hoje a TI no escritório ela se tornou estratégica. A correta gestão da tecnologia da informação no escritório, na sociedade, vai te exigir, primeiro, que você tenha equipamentos de última geração, que você tenha sistemas, o sistema eficiente de gestão de processos, porque sem essas duas ferramentas, você não conseguirá acompanhar o ritmo, especialmente de grandes empresas que exigem que os escritórios não tenham somente vontade de atendê-los, mas que eles tenham, acima de tudo, capacidade de fazê-lo. Eu tenho um cliente que disse expressamente numa das últimas reuniões desse ano que escritórios que não se capacitem do ponto de vista de tecnologia da informação não terão condições de continuar a atender o seu segmento. Isso porque, obviamente, que essas grandes corporações esperam resultados. E lembrando que para ter excelentes resultados, você precisa ter relatórios adequados e eficientes. E relatório adequado e eficiente não significa necessariamente aquela questão de beleza, mas é muito mais uma questão de o que você contratou com o seu cliente, o que seu cliente espera receber quando você lhe encaminha um relatório. Se você encaminha relatórios extremamente complexos, porém, esses relatórios não chegam ao seu cliente de forma que ele perceba que aquilo que você pactuou com ele, você está efetivamente cumprindo, o seu relatório não tem razão de existir. Bom, agora a gente entra no pilar de produção. Eu quero aqui chamar a atenção de vocês para dizer o seguinte: uma boa produção, uma boa gestão da sua produção é que vai determinar se você vai ter sucesso ou não na advocacia de volume. Como é que você vai estruturar a sua sociedade? Ela vai ter gerências jurídicas, ela vai ter uma controladoria. Dentro de cada gerência, como é que vai ser o funcionamento das gerências? Elas terão, por exemplo, equipes de negociação, como exige hoje a maior parte dos clientes. Como é que vai ser a sua controladoria? Ela que vai se relacionar com o Poder Judiciário, vai se relacionar com os escritórios correspondentes. O que você espera que a sua equipe lhe dê de resultado, você precisa perceber que vai estar intimamente ligado com a estruturação que você vai dar para a sua produção. Vejam, vamos falar dentro da produção, inicialmente a respeito dos processos internos. Como é que você pretende que a sua equipe funcione, você assumiu determinada carteira, suponhamos aí de 10 mil processos de um determinado cliente. Qual é a estrutura que você vai
disponibilizar para esse cliente? Qual é o tamanho dessa equipe? Mas não é só em matéria de tamanho, dependendo da complexidade da carteira, você vai precisar de profissionais do nível A, B ou C, por exemplo, advogados júniores, advogados plenos, advogados sêniores. Quantos sócios estarão alocados naquele projeto? Tudo isso é fundamental para que você faça uma boa gestão dessa carteira. Como é que vai ser o fluxo de trabalho que vai ser estabelecido? Você vai atuar numa esteira de produção ou você vai trabalhar com distribuição de carteiras por advogados? Isso tudo é que vai definir, em última análise, o sucesso daquela carteira. Eu já trabalhei em carteira de processos em regime de esteira de produção e funcionou muito bem durante determinado período, mas chegou um determinado ponto que os resultados não eram mais satisfatórios, então nós percebemos que era hora de mudar. Então, o cliente, se for bem ouvido, se você perceber a voz do seu cliente no tempo certo, é que vai te direcionar dizendo, olha, esse modelo de produção que você estabeleceu não me atende bem, ou esse modelo dá os resultados que você contratou comigo. Qual é o tempo de entrega dos serviços? Isso tudo vai influenciar, por exemplo, no seu custo. Lembra lá do pilar financeiro? O seu custo, o tamanho dessa equipe, o tempo de entrega que você estabeleceu vai influenciar no seu custo, porque quanto maior o tempo de entrega, mais cara será essa equipe para você, né? Então, aí nós estamos falando basicamente dos custos de produção. Eu preciso pensar que é necessário medir a produtividade, né? Só medindo a produtividade é que eu vou conseguir perceber se eu estou com uma equipe cara ou com uma equipe que me dá os resultados adequados. Porque essa questão de custos elevados ou não tem muito a ver também com a produtividade que a sua equipe lhe proporcionará. E não se esqueça nunca que você precisa estar muito linkado com o seu cliente, a tempo e a hora. A sociedade que não tem ouvidos para o seu cliente, ela, sem dúvida nenhuma, vai acabar perdendo aquele cliente porque ele está insatisfeito com o trabalho daquela sociedade. Aí o mais interessante é que, às vezes, os sócios dizem, mas eu trabalhei tanto e eu não consegui atender aos interesses daquele cliente. Esse cliente é muito exigente. Às vezes, não é que o cliente seja tão exigente. Às vezes, você não conseguiu ouvir a voz do cliente que tantas e tantas vezes disse, olha, eu gostaria que tivesse dado esse direcionamento, por exemplo, eu quero os andamentos melhor atualizados, eu quero ver os documentos lançados adequadamente no meu sistema. Mas veja, para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter o devido controle das entradas. Percebam por que eu digo isso. No dia a dia, às vezes você está ligado ali com tanta correria, realização de audiências, sustentações orais, relatórios e tudo mais, se você não controlar a entrada de processos que você tem, você corre o risco de começar a perder volume de processos porque você não fez os controles. Você, às vezes, está perdendo volume porque o seu cliente está dizendo, olha, eu não estou satisfeito com esse andamento. Então, não se esqueça nunca, controle a entrada de processos por volume, controle por cliente, controle por localidade, controle por matéria e controle por complexidade. Veja, quando eu faço o devido controle sobre esses prismas, se eu controlo o volume, eu vou entender se eu estou recebendo mais ou menos processos. Se eu controlo por cliente, eu vou saber se aquele cliente está, por exemplo, me mandando recado que está satisfeito ou não. A localidade, a complexidade vão influenciar diretamente nos seus resultados. Como é que
Por exemplo, se eu tenho processos mais complexos, eu precisarei de ter profissionais mais experientes, profissionais sêniores. Se eu tenho processos mais simples, talvez eu não precisarei aumentar o meu custo. E tudo isso, perceba, porque existem fatores de risco para a administração da sua carteira. Às vezes, é lá no controle de entrada que você vai perceber que o seu cliente mudou o comportamento. Eu tenho clientes que, num determinado momento, eles resolveram internalizar os serviços de advocacia. Isso está errado? Não, cada cliente tem direito de direcionar as suas atividades como bem lhe aprouver. Só que isso tem um resultado diretamente na sua sociedade. E você tem pessoas que dependem desses processos do seu cliente para sobreviver. Você tem empregados, você tem sócios, então você precisa perceber que esses fatores de risco, eles influenciarão diretamente na sua vida. O cliente muda de perfil e isso é natural, você não precisa ficar chateado com o seu cliente porque ele está tentando se reposicionar no mercado, mas você precisa estar atento, porque menos processo você tem que reduzir a despesa, mais processo você tem capacidade de realizar mais despesas. Qual é a postura do seu cliente? Lembra a respeito das ameaças que você pode ter no ambiente externo? O seu concorrente, a sociedade que concorre no seu segmento pode ter se fortalecido. Qual vai ser o seu posicionamento? Isso é um risco que tem a sua entrada de processo. Ocorreu alguma fusão de escritórios na sua região? Isso vai influenciar na capacidade do seu concorrente em relação a você. Perceba então que o correto controle da entrada de processo é que vai determinar qual vai ser a sua atuação diante do cenário A, do cenário B ou do cenário C. Tem algo que visivelmente você dificilmente vai perceber, mas com as grandes corporações estrangeiras você acaba atraindo atenção para o mercado brasileiro de escritórios estrangeiros. Isso é algo que ao longo do tempo vai mudando, a legislação vai mudando, mas é um fator aí que a gente precisa estar atento a ele, só o tempo dirá como é que isso vai efetivamente acontecer dentro do mercado brasileiro. Eu costumo dizer que para a entrada de processos, na minha carteira, o processo eletrônico que veio para ficar no Brasil está trazendo excelentes resultados para todas as sociedades, porque reduz o custo, reduz a necessidade de contratação de serviços de correspondentes que antes eram por uma simples cópia ou protocolo. Hoje você não precisa mais desses gastos que hoje você pode fazer simplesmente a partir de um download ou a partir de um protocolo, de uma defesa, por exemplo, na forma eletrônica. Você ganha tempo com isso. Mas eu diria para todos que o processo eletrônico não deixa de representar uma ameaça à entrada de processo, porque alguns clientes, a partir dessa questão, decidiram internalizar a parte da sua carteira porque facilitou o seu trabalho. Quanto à gestão da base ativa, nós precisamos perceber o seguinte: quando eu tenho uma carteira massificada dentro da sociedade, é essa gestão da base ativa que vai determinar o sucesso ou insucesso de determinada carteira. Teses jurídicas devidamente atualizadas são essenciais. Eu sempre digo que nós vivemos um momento do processo civil no Brasil onde não tem muitas oportunidades mais para aqueles profissionais que são aventureiros. Por que eu digo isso? Porque o CPC exige agora que todos os profissionais que atuam na área sejam devidamente capacitados.
Então, eu preciso ter teses jurídicas adequadas, com doutrinas modernas, com jurisprudências atualizadas, eu preciso entender como é que determinados julgadores se portam nesse ou naquele caso para que eu possa posicionar adequadamente a tese. Não é simplesmente a mesma tese para todos os casos, embora seja massificado, mas você precisa entender que cada caso é um caso e ele precisa ser tratado dessa maneira. Eu sempre recomendo que, no mínimo, na semana anterior, haja uma reunião entre as lideranças do seu escritório para avaliar os acontecimentos da semana seguinte. Mas vejam, os clientes consideram que a atualização das suas bases de processos é fundamental para que você preste o serviço de forma adequada. Não adianta você ganhar as ações, mas não informar o seu cliente. Não adianta ter um excelente resultado, mas você não incluir os documentos no sistema do seu cliente. Ele entende que isso é importante e, no meu modo de pensar, o que é relevante ou não numa determinada relação é aquilo que você contrata com o seu cliente. E aí deixa necessariamente de ser aquilo que os seus sócios ou que os advogados da sua equipe entendem que são fundamentais. Fundamental é aquilo que o cliente entende que é fundamental. Controle os resultados, né? O seu cliente o contrata para para patrocinar volume de processo, porque acredita que você tenha uma boa gestão de processos. Para isso, você precisa controlar o age dos seus processos, né? Quanto tempo é a duração dos processos daquela determinada carteira? Se você permitir que os seus processos durem tempo desnecessário, você não só causará problemas com o seu cliente, mas você vai aumentar o seu custo de manutenção daquela carteira. E quanto ao encerramento, você encerra muitos processos, você está permitindo que o estoque de ações do seu cliente aumente, você está mantendo ou você está reduzindo a base de processos do seu cliente. Aumento de base significa aumento de custo para o seu cliente. Então, ele sempre vai querer que você reduza a sua base de processos. E se essa é a política do seu cliente, então você vai ter que perceber, vou investir mais em acordo ou eu vou evitar a interposição de recursos, né? Lembrando a você que nem sempre uma política agressiva de acordo é que vai influenciar diretamente na redução do volume. Eu tenho um cliente que, num determinado momento, nós estávamos com a política de acordos muito agressiva e isso, ao invés de gerar redução da sua carteira, isso estimulou o ajuizamento de novas ações. Então, só no dia a dia é que você vai conseguir detectar se a política A ou se a política B é a mais adequada. E muitas vezes uma política que é adequada num determinado momento, ela será inadequada em outros. Isso quer dizer que só a atenção à realidade do dia a dia é que permitirá que você faça a gestão adequada dos processos, né? E para isso, obviamente, você precisa de ter relatórios eficientes, nós já falamos dessa questão lá no pilar de tecnologia da informação, mas eu diria aqui que os relatórios precisam ser eficientes e simples, né? O seu cliente, quando pegar o relatório, ele precisa perceber imediatamente que você conseguiu cumprir com aquilo que foi pactuado com ele. Se você não fizer desta maneira, ele não vai entender que você cumpriu com o contrato. Lembrando, de novo, que o importante é aquilo que o cliente considera essencial, não necessariamente aquilo que a sua equipe. Se ela estiver integrada com o seu cliente, você vai conseguir atingir os seus objetivos. E aí, partindo agora para a conclusão, quais são os efeitos dessa gestão estratégica da sua
carteira, né? Eu diria que os efeitos são tanto para o cliente quanto para a sua equipe. No final de contas, você vai aumentar o seu faturamento e, aumentando o seu faturamento, você tende a aumentar o seu resultado. Aumentando os seus resultados, você cria um ambiente de sustentabilidade do seu negócio. Isso é que, ao final e ao cabo de tudo, é o objetivo da sua sociedade, ter um negócio que seja sustentável no longo prazo. Eu penso que isso seja aquilo que é o grande objetivo de todos nós, que é ter uma sociedade muito sólida, né? Então, com esses esclarecimentos, eu espero que nós tenhamos passado para vocês boas condições de fazer uma boa gestão de uma advocacia de volume. Muito obrigado.